Boa noite. Somos os alunos da especialização em Ciência de Dados e Big Data, do Departamento de Estatística da Universidade Federal da Bahia, e estamos apresentando agora o trabalho da disciplina Reconhecimento de Padrões de Imagens, Áudio e Vídeo, do professor Luciano Oliveira. Nossa equipe é composta pelo Diego Cunha, Gilson Ramos e Luiz Merkel. Falar um pouco da descrição detalhada do nosso problema. É conhecido de todo o Brasil que o agro, né, no total, corresponde a mais ou menos 28% do PIB brasileiro. E, em sua grande maioria, são compostos por fazendeiros conservadores que, inclusive, muitos relutam a utilizar a tecnologia. Para ser mais específico, iremos falar do cacau. O cacau, que hoje é conhecido mundialmente, teve sua origem nos astecas e nos maias, lá na América Central, e a cultura veio para o Brasil mais ou menos no século XVIII, quando foi levado para o sul da Bahia, onde a cultura se expandiu, e hoje é a principal produtora de cacau no meio nacional, no Brasil, seguida pelos estados da região norte, Pará, entre outros. O cacaueiro é uma planta que pode atingir de 5 a 8 metros de altura e 6 metros de diâmetro da copa. Claro que os fatores da terra, da localização, influenciam, e o tamanho da árvore pode aumentar ou diminuir. O cacau adquiriu seu espaço por ganhar importância econômica, e 90% do cacau brasileiro hoje ele é exportado. O cacau já gerou mais de 3 bilhões de dólares, e o Brasil é o quinto maior produtor de cacau do mundo. Ou seja, é um produto forte, que tem um cultivo muito grande no sul da Bahia, onde ficam as maiores plantações, e gera muita receita para aquela região, e para o Brasil também, já que 90% do cacau é exportado. Porém, em meados da década de 90, a doença conhecida como vassoura de bruxa foi motivo da maior crise ocorrida na região sul. Os cacauicultores, os coronéis, muito conhecidos na obra de Jorge Amado, né? Ele sempre falou muito dessa cultura, foram muito abalados por conta da crise da praga, que foi um fungo que veio, até hoje não se sabe por onde, e que diminuiu toda a produção de cacau no sul da Bahia em pelo menos 75%. A Bahia, que produzia 400 mil toneladas, passou a produzir, nos anos 2000, apenas 100 mil. E, junto com isso, né, trouxe uma perda muito grande econômica, porque era basicamente no sul da Bahia era a maior cultura, né, o que mais trazia renda para a população daquele setor, e isso causou perdas muito grandes naquela situação, e que até hoje são sentidas, e onde muitas fazendas estão abandonadas, porque produzir cacau não se tornou tão viável por conta dessa praga que assolou aquela região. Essa praga, embora já tenha mais de 40 anos, ela não tem ainda um remédio que atue na solução dessa praga. O maior problema, mesmo a Bahia tendo a CEPLAC, que sempre tenta solucionar os problemas nas fazendas, os problemas no agro, não conseguiu até hoje, mesmo com todas as pesquisas, criar um remédio que possa matar essa praga, ou que possa diminuir o efeito. A única coisa que é feita para quando se identifica
essas pragas, é realizar inspeções periódicas nas plantações à procura de sintomas. E quando esses sintomas são encontrados, eles devem ser podados, retirados do campo e queimados ou enterrados profundamente. Normalmente, eles são retirados e queimados. Fazer aplicações de alguns fungicidas depois no local, só para garantir que tenha um mínimo de recuperação, mas isso também não garante que aquele pé de cacau não volte a apresentar essa praga. A vassoura de bruxa, né, ela tem algumas características e, como tudo isso, toda essa inspeção é feita de maneira visual, ou seja, os trabalhadores rurais percorrem toda a roça em busca de locais infectados, de pés de cacau com essa doença, e depois vão fazendo o tratamento, fazendo as podas e retirando. Então, diante desse cenário, qual o nosso objetivo? Identificar, através de imagem da lavoura cacaueira, fruto doente para auxílio no controle da praga. Utilizar técnicas de machine learning para resolver problemas praticamente... desculpa. Na verdade, as técnicas de machine learning são utilizadas para resolver problemas em praticamente todo o mundo. E um uso muito popular é no conhecimento e classificação de imagens, onde técnicas de deep learning podem apresentar ótimos resultados. No nosso contexto, pensando no nosso problema, utilizaremos essa técnica para separar e identificar imagens de frutos doentes e saudáveis, de acordo com as características previamente identificadas, associar um rótulo, né, a determinada imagem, se o cacau está doente ou não, e utilizar de aplicativos, de aplicações que nos facilitem identificar a localização exata daquela infestação de praga, para que ela possa ser posteriormente combatida através da poda, da limpeza desse pé de cacau. Agora, o nosso amigo Diego ele vai falar como a gente fez a classificação de imagens e posteriormente. Bom, pessoal, agora eu vou dar prosseguimento à apresentação. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a classe de imagens, né? A gente basicamente dividiu o nosso dataset em imagem em duas classes, né? A classe do cacau saudável, que basicamente a cor do cacau ela é variada, ela varia em um tom de verde ao roxo e do amarelo ao laranja, de forma uniforme possui mais ou menos o tamanho entre 15 a 25 centímetros. A outra classe que a gente separou seria a dos cacau doente, né, que seriam os frutos que estaria apresentando o fungo da vassoura de bruxa, né, que a gente utilizou basicamente imagens obtidas em lavouras de fungos contaminados para fazer essa identificação, né. Basicamente, a gente tem alguns frutos que são pequenos, tem algumas deformidades, também tem algumas lesões meio que irregulares, como a gente pode ver na imagem. A gente pode ver que um cacau saudável ele apresenta uma cor mais viva, né, sem apresentar tantas lesões, e a imagem abaixo a gente pode ver um cacau doente, né, onde ele mostra que ele tem algumas deformidades, uma parte meio preta, que provavelmente deve conter mofo também. E também o cacau doente, às vezes você tem um menor, né, na verdade um cacau que está pequeno ainda, ele quando ele está com fungo, ele não consegue se desenvolver, né? Então, a gente tem dentro dessas imagens também esses frutos subdesenvolvidos, digamos assim. Pode passar, Gilson. Pronto, aqui a gente tem algumas imagens, né, do nosso dataset, né, com alguns exemplos dos frutos doentes, né, onde a gente pode ver essas características que foi citada, né, a gente pode ver alguns ali que apresentam mofo, algumas lesões, e abaixo a gente pode ver os frutos saudáveis, né, que apresentam uma coloração mais viva. A gente pode ver
O cacau ali maduro, né, ele demonstra uma coloração amarela, a gente pode ver um ali que apresenta a cor mais verde, mas sem nenhum tipo de lesão, tem o que apresenta uma cor mais avermelhada, mas também ele está de maneira saudável. Então, basicamente, a gente utilizou diversas imagens, tanto dos frutos doentes quanto dos frutos saudáveis. Pode passar, Gilson. Então, aqui, vá. Então, aqui, né, antes da gente falar um pouco da ferramenta, a gente tem a questão da rede neural convolucional, né, que é uma rede neural que foi criada na década de 90 por Ian LeCun, atual diretor de pesquisa de inteligência artificial do Facebook. Né, no nosso trabalho, a gente não está utilizando a do zero, né, a gente acabou utilizando a sugestão do professor para utilizar a ferramenta Teachable Machine, né, que ela já tem uma rede neural pré-treinada, né, e a nossa camada ali de nosso dataset de treinamento entra ali, né, como a última camada da rede neural para treinar nosso modelo. Pode passar. Pronto, então falando um pouco da Teachable Machine, ela é uma aplicação que roda no navegador, né, ela basicamente ela roda utilizando o TensorFlow, né? Ela é fruto de uma iniciativa do Google para ensinar, né, o usuário de forma simples e divertida todos os conceitos da inteligência artificial. A gente utilizando a ferramenta a gente pode ver que realmente é bem simplificada a forma, né? Até alguém que não tem nenhum conhecimento realmente da inteligência artificial, até mesmo de tecnologia, ele consegue treinar um modelo, né, de identificação de imagem, tanto de imagem, quanto de som, quanto de pose, né? E aqui a gente pode ver que a gente vai ter no nosso dataset 212 imagens, formado 212 imagens de frutos doentes e 100 de frutos saudáveis. Pronto, então no Teachable Machine a gente tem alguns parâmetros, né, para informar. Tem a classe de identificação, né, que basicamente é categorizar a classificação de nosso modelo, né, que a gente trabalhou, como já dito anteriormente, na questão de frutos saudáveis e frutos doentes, que apresentam o fungo da vassoura de bruxo. A gente também pode estar configurando a questão de época, né, que é a passagem completa do conjunto de dados de treinamento no algoritmo, né, que é um hiperparâmetro muito importante, né, porque se você apresentar, você precisa estar executando o modelo com diversos valores para poder conseguir chegar em um valor ideal, né, tanto que se você colocar um valor de época muito baixo, ela pode apresentar um underfit, né, e errar muito, e também se você colocar uma quantidade de época muito grande, ela pode acabar acontecendo overfit, né, ele muito treinado. No nosso caso, a quantidade de épocas que apresentou um resultado né, ideal para a gente, nosso treinamento foram de 100 épocas. A gente também tem um hiperparâmetro chamado de batch size, que é o número de exemplos de treinamentos utilizado em cada interação. No nosso modelo, a gente utilizou esse número como 32 exemplos utilizados em cada interação, e a gente tem, por fim, a taxa de aprendizagem, né, que é o parâmetro de ajuste do algoritmo de otimização, né, que também ele vai cada vez chegando ao valor ideal da nossa função. Nesse caso, a gente utilizou o valor de 0,001. Pronto, aqui eu vou passar a palavra para o meu colega Luiz, que vai dar continuidade na apresentação. Bom, uma vez definidos os parâmetros, nós carregamos as imagens dentro de cada uma das classificações que nós obtivemos, ou seja, doentes,
e saudáveis. Essas imagens são carregadas de uma base de dados que nós encontramos na internet. Gilson, você mudou a tela. Eu acho que eu vou ter que repetir isso. Segue? Como é? Segue? Tá. Então, a partir do momento que a gente fez a classificação, a gente carregou as imagens, e essas imagens foram processadas quando você pressiona o botão de treinamento. A Testable Machine, ela treina separando treinamento por 85% por classe para treinamento e 15% para efetivamente você identificar o teste final, né? Como vocês podem observar, desse treinamento, nós conseguimos, para a classe de doentes, 91% de acerto. Já a classe de saudáveis ficou em torno de 60%. Vocês devem ter notado que quando a gente carregou as imagens, a gente carregou quase o dobro da quantidade de imagens de doentes em relação aos saudáveis. Isso criou um enviesamento, ou seja, a gente enviesou a coleta, porque o objetivo da gente é ser mais assertivo no que diz respeito ao fruto doente do que ao fruto saudável. E isso a gente conseguiu atingir esse objetivo. Se vocês observarem na matriz de confusão, nós vamos verificar que a nossa predição e as nossas classes, no que diz respeito aos doentes, numa amostragem de 32 frutos, 29 estão corretos e 3 são classificados como errados. Se você também observar, para a gente é muito mais interessante a gente ter um falso positivo de doente, positivo de doente na classe, ou seja, positivo para saudável numa classe de doente, do que ao contrário. Porque como a gente tende a evitar escolher um fruto, ou seja, predizer um fruto saudável que na verdade é doente, isso é muito ruim. Então, como nosso foco é basicamente isolar os frutos doentes da lavoura, o ideal para a gente é identificar o mais próximo possível todos os frutos que sejam doentes. E isso a gente conseguiu aqui com bastante maestria. Bom, além disso, nós vislumbramos como é que a gente iria utilizar esse aplicativo. Porque, vamos e convenhamos, a gente vai tirando fotos e mais fotos de vários frutos. Complica. Esse aqui são os testes que nós fizemos. Olha só que quando a gente aplica uma foto de um fruto doente no processo de classificação, esse fruto que está doente, ele classifica 100% doente. Observe que quando o processo se dá como saudável, existem situações em que a gente tem um percentual de 80% ou 90% como saudável e 20% como doente. Note que, no aspecto do saudável, sempre a gente tem uma tendênciazinha a ele sinalizar como doente. E os doentes, não. A gente identifica de cara. E isso se deve àquele processo de envisamento, ou seja, daquela tendência que a gente colocou por conta do maior número de fotos para os doentes do que para os saudáveis. E isso a gente verificou nos testes realizados, que são apresentados aqui na figura. Para concluir a aplicação, a gente ficou pensando, poxa, como é que a gente vai fazer isso? A gente manda o agricultor na lavoura, ele tira uma foto de lá, traz essa foto e a gente vai armazenar e o cara vai ter que, de memória, dizer qual é a planta, em que local ela se localiza. Como é que a gente identifica isso? Como é que a gente vai
poder localizar isso e mapear isso no futuro para a gente poder classificar e atuar em cima de cada um dos frutos e nas suas respectivas plantas na roça. A gente pensou bem nisso e a gente agregou à nossa solução mais duas ferramentas. Uma ferramenta que a gente chama de timestamp, que ela tira fotos e, ao mesmo tempo, identifica data, hora e local, dando as coordenadas a nível de GPRS, e uma outra ferramenta que a gente utiliza como Google Earth. A gente agora vai apresentar uma foto do timestamp que a gente tirou, formas de trabalhar, né? Quando você tira a foto, ele a princípio tira a foto normalmente, sem dar nenhum tipo de informação. Mas você programa ele para que ele lhe dê vários tipos de dados. Na próxima foto que vocês vão ver, a gente tem a mesma foto com as seguintes informações. Nós temos a data em que a foto foi tirada, o horário que ela foi tirada. Nós temos as coordenadas a nível de GPRS. No caso aí, como nós estamos numa região urbana, nós temos o nome da rua, o bairro, a cidade e o estado. Inclusive, a altitude relativa em relação ao mar e quem tirou. Ou seja, no campo nós não vamos ter muitas informações, mas nós vamos ter, com certeza, a data, o horário e as coordenadas. Essas coordenadas, para a gente, são coisas vitais. Em cima dessas coordenadas, nós podemos utilizar o Google Earth e nelas podemos identificar exatamente a posição no planeta onde se encontra aquelas coordenadas. Nós vamos aqui representar isso para mostrar que essa ferramenta a gente tem condições de fazer isso. São as mesmas coordenadas que estavam na foto. Através dessa coordenada, nós podemos identificar o local onde a foto foi tirada. E a gente ainda pode fazer mais. Se for uma região agrícola, a gente vai poder mapear cada um dos pés onde as fotos foram tiradas, e nós vamos poder mapear e identificar toda a região ao redor, sinalizando as plantas que estão indicadas como doentes e as saudáveis, e podendo planejar a poda e o tratamento de cada uma delas. Dessa forma, nós conseguimos unir tecnologia de machine learning e identificação de imagens com tecnologia geoestacionária, tirar fotos e fazer um mapeamento de infraestrutura agrícola. A ideia é passar isso à administração agrícola ou da fazenda, para que ela possa fazer o controle das pragas da melhor forma possível. Bom, aqui a gente finaliza o nosso trabalho, agradecendo a oportunidade que nos foi dada em demonstrar os conhecimentos que foram adquiridos durante as aulas, e acreditamos que o trabalho, como foi pedido originalmente, tem um foco muito comercial, né? Ele pode ter uma aplicação prática, e ficam aqui os nossos agradecimentos ao professor por ter nos auxiliado e nos ter dado os conhecimentos e as bases necessárias para que a gente pudesse realizar esse trabalho. Obrigado.